entenderem, aqui é a Península Itálica, olha como o meu mapa é lindo, certo? Aqui é aquela bota, que é a Sicília, tá? Aqui é a África, e aqui tem a Iugoslávia, aqui é a Grécia, tá? Cheio de linhas. E aqui tem o negócio da Turquia. Só pra gente entender o contexto, tá? Aqui é a África. E aqui é a Itália. Aqui é a Grécia. Aqui hoje é onde equivale a Turquia. É o Egito. E esse aqui é o Mar Mediterrâneo. Tá? Esse aqui é o Mar Mediterrâneo. Mar Mediterrâneo. Você sabe o que era a Grécia? Quando você estuda isso aqui? Sabe o que era a Grécia? Grécia era isso aqui. Daqui para baixo era a Grécia. Tudo isso aqui era a Grécia. E aqui também era a Grécia. Certo? Depois que foi a Grécia, isso tudo foi conquistado por Roma, pelo Império Romano. Né? Você sabe que quando eles falam que Jesus foi crucificado pelos romanos, é porque Jesus nasceu na Itália, né? Você sabe, Jesus nasceu lá em Jerusalém. E não, mentira, eu sei Belém, mas ele viveu em Jerusalém. E Jerusalém hoje fica em Israel, Palestina. Então tinha soldados romanos por quê? Porque eles dominaram tudo. O Egito também foi conquistado. Sabe aquela rainha Cleópatra, que foi o último faraó do Egito? Ela se matou na realidade, mas ela foi deposta pelos romanos. Você sabe que Cleópatra teve um filho com o imperador Júlio César, sabe? César teve filho com Cleópatra. E ele era um imperador de Roma. E eles conquistaram. O que muita gente não sabe é que a Cleópatra era descendente de egípcios. Ela era da dinastia dos Ptolomeu. Então ela era egípcia, ela era grega, a família dela era grega. Igual, por exemplo, tem gente aqui que é descendente de italiano, não tem? É. Cleópatra era descendente de grego. E ela vivia na cidade, que era a nova capital do Egito, que era Alexandria. Só que Alexandria foi parte na Grécia. Tá? Existiam outras cidades bem interessantes. Aqui na Sicília existia uma cidade chamada Siracusa. Aqui existia uma cidade chamada Prótona. Aqui existia uma cidade chamada Atenas. E aqui quem gosta de jogos do Liceu, dos jogos de Esparta e Atenas, aqui era Esparta. Aqui tinha uma cidade chamada Mileto. Tá? E aqui tinha uma ilhazinha, uma cidade chamada Samos. Tá? Só para vocês entenderem, tudo isso aqui era Grécia. Então alguns personagens vocês precisam saber, conhecer. Aqui em Siracusa existia um matemático chamado Arquimedes. Tá? Era um matemático, cientista muito importante. O Arquimedes, você já deve ter ouvido falar da história dele. É um cara que o rei mandou descobrir se ele tinha fraudado a coroa de ouro, ele saiu correndo peladão na rua, gritando, Eureka, Eureka! Já ouviram falar em Eureka? Eureka é o nome da revista da OBM, da Olimpíada Brasileira de Matemática. Por causa que descobri, Eureka eu descobri em grego. O Arquimedes, ele foi descobrir se tinham fraudado uma coroa de ouro com prata. Então o que ele fez? Ele pegou uma barra de ouro, mergulhou na água, e pegou a coroa e mergulhou na água para tentar descobrir o tanto de água que subiu era o peso da coroa, certo? Ele queria ver se roubou. Você transformou prata em coisa. Então o que você faz? O volume de água que subiu tem que ser igual ao volume da barra de ouro. Se não foi, os caras roubaram ouro. Tá? Isso chama até princípio de Arquimedes. Ele também ficou famoso porque ele criou umas lentes gigantes que queimavam os navios e umas roldanas que saíam assim, pegavam os navios, erguiam e quebravam. Mas o cara descobriu um monte de coisa em matemática que a gente vai ver muito falar o nome dele, Arquimedes. Tá? Em Crótona existia um cara chamado Pitágoras, que viveu em Pitágoras, apesar que o Pitágoras nasceu em Samos. Tá? E o Pitágoras era grego, mas tem muita gente que confunde, mas Crótona é uma cidade da Itália. Pitágoras viveu em Crótona? Sim, Pitágoras viveu na Itália, que era na antiga Magna Grécia. Tá? Existe um matemático chamado Tales, que vivia na cidade de Mileto.
certo? O Tales, o famoso Teorema de Tales. Vocês vão estudar no 9º ano. Em Alexandria vivia um cara que importa agora, chamado Euclides. Ele era bibliotecário de Alexandria. Tinha a maior biblioteca do mundo. Dizem que a biblioteca de Alexandria foi queimada pelos árabes, porque os árabes teve uma época que eles conquistaram o Egito. Tá? Pra você ver como é que a coisa é uma bagunça, né? Tem gente que acha que agora que o Brasil está em crise, que o mundo está em crise. Tem gente que fala, é o fim dos tempos, o mundo está em crise. Não! Pra você ver, aqui foi Egito, aí os gregos foram, os romanos foram lá, os gregos conquistaram Alexandre o Grande, que chama Alexandria porque Alexandre o Grande conquistou aqui. Matou os faraós e ele falou, eu sou o faraó, Alexandre o Grande. Depois de Alexandre dominar, foi dominado pelos romanos. Os árabes chegaram e tomaram um período. Então era uma zona. E agora tem o Estado Islâmico lá, dando trabalho, explodindo as pessoas. Então, sempre foi bagunça, tá? Quem acha que hoje que está bagunçado no tempo não conhece a história. Mas lá em Alexandria, o Euclides tinha uma biblioteca muito grande, que os católicos contam que os árabes botaram fogo em todos os livros, dizendo assim, se o livro fala a mesma coisa que o Alcorão, ele é inútil, então vamos botar fogo. Se ele fala alguma coisa que não tem no Alcorão, ele é inútil, vamos botar fogo. É tipo a Bíblia dos muçulmanos. Os muçulmanos têm um livro sagrado, entendeu? E para eles o Alcorão é tão importante que é o seguinte, pra você ter uma ideia, o Alcorão, ele não é o Alcorão não é o Alcorão. O Alcorão é só a escrita da palavra de Deus. Só é o Alcorão se for oral. O livro é só representação. E para eles, só vou dar um exemplo de por que o Alcorão é importante. Quem escreveu a Bíblia? Homens, não foi? Sim. O povo hebreu escreveu o Velho Testamento e o Novo Testamento. Quem escreveu o Evangelho de São Mateus foi Mateus. Quem escreveu o Evangelho de São Lucas foi Lucas. Quem escreveu as cartas às epístolas foi São Paulo. Quem escreveu o Apocalipse foi São João. Mas para eles, quem escreveu o Alcorão foi Deus. Entendeu? Então Moisés subiu lá no monte para eles. Estou dizendo de religião, não falando de história. Para eles, Maomé subiu numa montanha e Deus ditou para ele o Alcorão e ele escreveu. Então, se Deus que escreveu, a Bíblia não foi Deus, a Bíblia foi inspirada em Deus. Para eles, o Alcorão foi Deus que escreveu. O autor do Alcorão, Deus. Então, fica difícil você discordar. Por isso que eles se explodem, entendeu? Porque não pode. A Bíblia não tem cada pastor que interpreta de um jeito? Entendeu? Tem cada pastor que interpreta de um jeito. Até o Papa, tem gente brigando com o Papa porque o Papa está mudando a interpretação. Porque na Bíblia ela fala um negócio, as pessoas não entendem uma coisa, outro entende outra. O pastor de uma igreja entendeu, outro vai lá e chuta a santa. Outro vai lá e não sei o quê. No Alcorão não tem essa. No Alcorão Deus falou e acabou. E ponto final. Você não vai discutir com Deus. Entendeu? E lá tem um povo chamado xiita que é muito radical. Eles não aceitam a dupla interpretação. É uma opinião única. Então eles botaram fogo na biblioteca de Alexandria. Teve muitos bibliotecários, um deles chamava Erastótenes. Tá? Erastótenes não é Aristóteles, não. Erastótenes, ele ficou famoso porque ele que criou aquele jeito de descobrir se o número é primo, sabe? Você escreve os números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e vai cortando todos os múltiplos. Peraí, o 2 você circula e corta todos os múltiplos de 2, porque isso não vão ser primo. Aí o 3 é primo e você corta todos os múltiplos de 3, já tem uns cortados. Aí você circula o 5 e corta todos os múltiplos de 5, que já está tudo cortado. Circula o 7 e corta os múltiplos. Os números que sobrar vão ser primo. Tá? Os números que sobrar vão ser primo, menos 1. Se chama Clive de Erastótenes. Ele era bibliotecário de Alexandria também. Só que o Erastótenes é interessante porque ele foi o primeiro homem a calcular quanto que era o tamanho do diâmetro da Terra. Ou seja, quanto que era da superfície da Terra até o centro. Tá? Claro que isso só vale para quem não acredita no Facebook que agora o povo diz que a Terra é plana. Né? O Erastótenes, há 2.500 anos atrás, já sabia que a Terra era redonda.
E ele calculou a distância da Terra até o centro, tá? Então Erastótenes era de Alexandria. Mas o Euclides foi muito interessante, porque o Euclides é o cara mais fodão da matemática grega. Por quê? Porque o Euclides de Alexandria, ele criou 13 livros, tá? Esses 13 livros, eles têm um nome chamado Os Elementos, tá? E para quem acha que o livro mais vendido da história da humanidade foi Harry Potter e a Pedra Filosofal, não sabe que esse livro aqui, Os Elementos, é o livro mais famoso da história da humanidade. Ele foi escrito há 2.500 anos atrás e ele fala sobre as coisas básicas de geometria e aritmética, tá? Eles não conheciam álgebra ainda. Então eles falam de geometria e de aritmética. Tanto que a geometria que vocês estudam, vocês vão estudar aqui no PIC, chama geometria euclidiana, tá? Por que geometria euclidiana? Porque a geometria é toda baseada nos postulados de Euclides, tá? Existe uma geometria chamada geometria não euclidiana. Eu vou dar um exemplo fácil para vocês. Vocês já viram o mapa do Brasil? Tá ali? Não tem os paralelos meridianos? Mas os paralelos são paralelos, beleza. Mas os meridianos encontram lá no Polo Norte? Como? Eles são paralelos. Retos paralelos nunca se encontram. É estranho isso? Retos paralelos nunca se encontram, né? Mas se eu desenhar sobre a esfera retas paralelas, elas se encontram no ponto infinito, que é o Polo Norte. Então você cria uma geometria não euclidiana, em lugar de plano, você pensa uma esfera. Tá, mas não é só pensar na esfera, é pensar como se a esfera fosse plana. Existe essa geometria não euclidiana, que é bem mais complicada, tá? Geometrias não euclidianas é uma coisa muito moderna que vocês não vão estudar. Então Euclides criou 13 livros, os elementos. Num dos livros ele fala sobre esse bagulho aqui, chamado de visão euclidiana, tem gente que chama de euclideana, não está errado, tá? Põe aqui no lugar de I, tá? Pode. Certo? Mas é importante entender que não tem nada a ver com Euclides da Cunha, tá? Euclides da Cunha foi um escritor que viveu na cidade de São José do Rio Pardo, aqui perto, que é muito famoso, escreveu um livro chamado Os Sertões, para a Guerra de Canudos, certo? Não tem nada a ver com ele, tá? Esse Euclides viveu em Alexandria em mais ou menos 300 anos antes de Cristo, tá? Ou seja, ele vivia 2.300 anos atrás, lá na cidade de Alexandria, que é a cidade onde Cleópatra morou, tá? Não foi contemporâneo da Cleópatra, ele é mais antigo que ela, tá? E... certo? Ok? Então, deu bem nesse contexto histórico? Que tão bonitinho o mapa que eu tô com dó de apagar a luz. Mas vou ter que apagar, entende? Que é Itália, ficou massa também. Hã? Essa é Itália. Ah, Itália ficou uma beleza. Entendeu? Mas assim, é interessante saber de muitas coisas. Então, mas olha que interessante. Aqui tem uma cidade chamada Corinto, certo? Daí quem gosta do Corinthians veio dessa cidade. E porque Corinto também tem um livro na Bíblia, né? Coríntios até na Bíblia perde. Coríntios 3, 2, versículo 4. Entendeu? Leva uma goleada de todos os versículos, só perde 2. Entendeu? Então, o Corinthians é porque o São Paulo passou aqui pela Grécia, né? Aqui isso aqui é muito conhecido da gente, que a nossa civilização nasceu aqui. Tá? Os números que a gente conhece vieram da Arábia, que é aqui. As letras vieram daqui, de Roma. Roma era uma cidade era uma região chamada Lácio, tá? Certo? A cidade é Roma, Lácio era a região. Então, a nossa sociedade veio disso aqui, dessa região do mundo. Tá? O Brasil todo saiu daqui, porque as religiões que a gente conhece vieram todos aqui. Os judeus nasceram por aqui, os cristãos, os muçulmanos. Então, a nossa cultura, chamada cultura ocidental, saiu dessa parte aqui, tá? A América inteira foi conquistada por essa região aqui, ó. A Espanha está aqui, Portugal está aqui, a França está ali, entendeu? A Alemanha está ali. Então, a aula de história, vocês estudam só essa parte do mundo, por quê? Porque a nossa civilização toda veio daqui.
Nós somos descendentes desse povo aqui, certo? E eles vão falar, mas e os negros? Eles foram levados à força pro Brasil pelo povo que vinha aqui, certo? Porque Portugal e Espanha foi conquistado por Roma. Então, a gente, aqui todo mundo, garanto que todo mundo aqui é descendente ou de inglês, raro, mas ou de espanhol, ou de português, ou de italiano, ou de alemão. Nós quase todos somos descendentes de europeu, do leste europeu. Pouca gente veio da Bulgária, da Romênia, entendeu? Então, a família do meu avô e da minha avó veio de Itália. Então, quase todo mundo que vive no Brasil veio da Europa Ocidental. Tá? Quase todo mundo. Aqui é o berço da nossa cultura. Ou foi levado à força da África pelos europeus ocidentais. Então a nossa cultura veio daqui. Não quer dizer que ela é melhor que as outras, tá? Por isso que eles estão brigando na escola estudar a cultura africana, que também é importante. Estudar a cultura dos índios, que também é importante. Porque tem gente que acha que só essa cultura é importante. Só que a matemática nasceu aqui. O primeiro homem a falar matemática, a nossa matemática, tá? Existe um negócio chamado etnomatemática, que tenta estudar matemática criado por outros povos. A matemática, tudo que a gente estuda é uma matemática que nasceu nesse lugar aqui. Certo? O Pitágoras foi o cara que criou a palavra matemática. E o Euclides criou a geometria como a gente estuda até hoje. Tá? Ele criou as ideias. Então a nossa matemática, aqui na Itália, bem no alto, tinha uma cidade chamada Pisa, que viu um sujeito chamado Fibonacci. Fibonacci que conheceu um livro de um árabe chamado Alcarismo, que veio aqui, ó, e traduziu. Tá? Só um detalhe sobre história que é importante. Você ouviu falar em fórmula de Bhaskara? Sim. Só do Brasil que eles usam esse nome, tá? É porque ele foi... Que não tem nada a ver com Bhaskara. Alguém falar a fórmula de Bhaskara. O povo gosta de dar nome, né? Para as coisas. Até as partes do corpo tem nome, né? Pomo de Adão. Trompa de Falópio. Não, Falópio é no útero, que é de Eustáquio. Não tem útero no ouvido. Também eu estou escutando tanta ortografia por aí dos alunos falando que eu acabei tendo útero dentro do ouvido. Só volta a nascer agora algumas coisas. Porque esses nomes que são em homenagem às coisas. Aliás, a gente é muito influenciado pela mitologia grega, que é a religião dos gregos, né? Calcanhar de Aquiles. Do Aquiles, um herói da guerra de Troia. Então vamos voltar